Olá, meus amigos. Mais uma vez estamos aqui neste momento para examinarmos as Escrituras. Meu nome é Adenilson e eu gostaria que você continuasse essa jornada, fortalecimento da fé, da sua fé em Cristo Jesus. E o texto em questão hoje está em Apocalipse capítulo 2, do verso 18 ao verso 29. É uma das cartas mais longas, a carta à igreja de Tiatira. Por que uma das cartas mais longas, por assim dizer, com um volume maior de palavras, de recomendações? Porque na igreja de Tiatira existiam dois grupos de pessoas distintas. Eram pessoas que estavam em processos, eram pessoas que ainda tinham uma jornada a ser seguida. Mas o Senhor Jesus, ele quis abordar esses dois grupos de pessoas existentes no mesmo lugar. Não é porque existe uma mesma casa que as pessoas estão na mesma causa. Você conseguiu entender isso? O mesmo ambiente pode formar dois tipos de pessoas com razões e motivações distintas uma da outra. Lembra da parábola que Jesus conta, uma das suas últimas parábolas, do grupo de 10 virgens? Mas no grupo de 10 virgens existiam as prudentes e as loucas. É o caso da igreja de Tiatira. Ele escreve à igreja de Tiatira dizendo que ele era o Filho de Deus, que tem olhos como chama de fogo e seus pés como latão reluzente. Ele já se mostra como alguém digno de respeito. É um Cristo na sua forma mais gloriosa. É um Cristo na sua forma mais majestosa. Ele conhece as tuas obras. Outra vez, ele diz: eu conheço as tuas obras. As obras, ela vai dizer de resultados, ela vai dizer de frutos. Nós podemos conhecer um pé de mangueira pelos frutos. Pegando a manga, então degustando aquela manga, saberemos se aquele pé tem um fruto bom, um fruto gostoso ou não. De outra forma, não temos como saber a natureza de uma árvore frutífera se não experimentarmos o seu fruto. A sua beleza, a sua cor, a cor das suas folhas, vão dizer algo característico aos olhos, mas no que diz respeito ao sabor e à natureza do que ela carrega no seu fruto, apenas se experimentar. Assim são as obras. As obras falam da realidade de fato de quem nós somos, daquilo que nós fazemos quando os outros também não estão nos observando. Por isso que ele diz assim, olha, que eu tenho olhos como chama de fogo. São obras que são observadas quando estamos longe das vistas das pessoas. Aí verdadeiramente mostramos quem somos. Ele fala que conhece as obras, conhece o amor, conhece o serviço, conhece a fé e conhece a paciência. Uau! Veja só o que Jesus conhece dessas pessoas. Ele conhece coisas essenciais para uma vida cristã saudável e vitoriosa, que é obra, resultados, aquilo que fazemos, que é o amor. É o amor dos últimos tempos, tem cada vez mais se esfriado. Então, se Jesus conhece o nosso amor, graças a Deus por isso, conhece o serviço, conhece a fé e a paciência. As tuas obras eu conheço, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Aqui eu quero deixar um pequeno comentário no que diz respeito às obras. Ele fala obras duas vezes, como se uma fosse diferente da outra. A primeira obra, no início do versículo 19 do capítulo 2, são obras como frutos. Depois, no decorrer do próprio versículo 19, ele fala que conhece as tuas obras e que as tuas últimas obras são maiores do que as primeiras. Ter um volume maior de obra também não quer dizer muita coisa. Ter um tamanho maior de serviço também não quer dizer muita coisa. A qualidade não se mostra na quantidade. Isso já é dito e às vezes até comprovado.
que não é a quantidade que se mostra ali um trabalho refinado, um trabalho apurado. Quando nos dedicamos em uma quantidade menor no que fazemos, temos mais brio naquilo que fazemos. Não queira fazer muitas obras, muitas coisas. Não queira abraçar o mundo, porque o que essa igreja parece que tinha, a igreja de Tiatira, era que as suas últimas obras eram maiores do que as primeiras. Mas parece que o Senhor está colocando algumas ressalvas aqui. Talvez na qualidade com que nós servimos a Ele. Não basta a gente querer fazer muita coisa e perder a qualidade no amor, na fé, na paciência e nas obras, nas verdadeiras obras. Nos atenhamos a isso. Mas tenho contra ti, aí ele vai falar de um grupo de pessoas que tolera Jezabel. Porque num lugar, gente, num lugar onde há obra sendo feita, isso quer dizer que há um crescimento. E Jezabel, guarde isso aqui no seu coração, Jezabel sente faro de crescimento. O espírito de Jezabel sente faro de expansão e do profético. A Jezabel, ou o espírito de Jezabel, isso não quer dizer que seja apenas vinculado a uma imagem feminina. Tire isso da sua cabeça. Mas o espírito de Jezabel, mesmo que possa se associar a uma imagem feminina, por ela ter sido esposa do rei Acabe, é um espírito, é uma movimentação que opera com base no crescimento e expansão. Se Tiatira tinha obras maiores do que as primeiras, Jezabel era questão de tempo chegar lá e começar a cirandar no meio deles. Porque a Jezabel quer procurar um meio também de crescer e mostrar suas pseudas habilidades de liderança e manipulação, onde há um crescimento. Então você que está vivendo em um momento de expansão, de crescimento, seja no seu trabalho, seja na sua vida pessoal, seja na sua vida espiritual, no ministério, no serviço, na casa do Senhor, esteja atento, porque Jezabel, ela não quer sentar no trono. Aqui o que o Senhor Jesus tem contra a igreja de Tiatira é que essa igreja tolera Jezabel. Ela não é amiga de Jezabel, ela não é alguém que ceia com Jezabel, mas é alguém que tolera. O simples fato de tolerar esse espírito já é algo que o Senhor tem ressalva significativa ao nosso respeito. E Jezabel, ela vai tentando, o espírito de Jezabel vai tentando acionar as lideranças, o comando, que tem a mesa, que tem a fala, que tem lugar de expressão, porque por esses meios que ela vai começando a implantar o seu sistema de idolatria e o seu sistema de prostituição, porque ela quer que um culto seja feito a ela quer que um culto seja, o sistema de Jezabel quer que as virtudes das pessoas sejam de fato desvirtuadas e com isso as obras passam a ser umas obras manipuladas, não obras verdadeiras. Podem ser até sim mais obras do que as primeiras, mas são obras que estão corrompidas pelo sistema de Jezabel. E aí o Senhor Jesus, como eu disse no início, são dois grupos de pessoas que eles não estão com a vida conclusa, eles estão em processo. Ele fala assim, eu dei tempo, dei-lhes tempo, está falando inclusive no passado. Ele não está falando que dará tempo, ele falou assim, eu dei tempo para que eles se arrependessem, versículo 21 do capítulo 2, de sua prostituição. Mas o que aconteceu? Eles não se arrependeram. E aí no versículo 22 ele fala, olha, eu estou preparando uma cama de tribulações. Meu Deus do céu, gente. Quando alguém cai num estado de acamado, é um estado de muita limitação. Que não caiamos nesses engoldos que o sistema de Jezabel tem apresentado em nossos meios.
porque o resultado é cair em um estado de debilidade. É um estado de infrutibilidade, de infrutificação. É um estado de infrutificação, infrutífero. Alguém deitado numa cama, debilitado, uma cama de grandes tribulações, quer dizer que essa pessoa não vai ter forças nenhuma para se levantar dali, a não ser que o Espírito Santo o auxilie. As obras também quer dizer uma frutificação também até no número de liderados, de filhos, de pessoas que se engajam na mesma obra, que se engajam no mesmo propósito, que se engajam na mesma ideia. Essas pessoas se tornam filhos daquele movimento, daquilo que está acontecendo, daquela obra que está se avançando, que está prosperando. E ele ferirá os filhos de forma mortal. E todas as igrejas saberão que eu sou aquele que esquadrinha os rins e o coração, porque nada passa despercebido aos olhos do Senhor. Lembra que eu falei que o espírito de Jezabel não quer sentar no trono, não, ela quer trabalhar nas sombras, quer trabalhar na manipulação, sem mostrar de fato o rosto, quem está por trás. Que seja Acabe, que apareça como detentor da voz, como detentor dos comandos, mas por trás quem manipula é o espírito de Jezabel. E aí Jesus está falando, e saberão que eu sou aquele que esquadrinha os corações e os rins, ou seja, eu prescruto as coisas mais íntimas, sem que elas sejam reveladas às claras. Por isso que ele tem os olhos como chama de fogo. Mas vocês guarda e retém aquilo que vocês ainda têm. Guarda, sela o coração de vocês. É o que o Espírito Santo está dizendo aqui. Sela o coração de vocês. Ao que vencer e tiver guardado as minhas obras até o fim. De novo, volta a dizer a enfática tônica de Cristo ao que diz respeito às obras. Porque ter muitas obras não significa nada se essas obras não são as obras de Cristo. Por isso que ele diz, ao que vencer, versículo 26, ao que vencer e tiver guardado as minhas obras até o fim, a essa pessoa eu lhe darei poder sobre as nações. Há um cuidado que nós devemos ter, a recompensa do governo de Cristo para nós e a recompensa do que o mundo, do que o sistema de Jezabel, do que o homem tem para nós. No versículo 28 ele fala, eu lhe darei a estrela da manhã. A estrela da manhã fala do raiar de um dia. As coisas que o Senhor tem para nós brilhará numa nova estação. Diante de tudo que está sendo apresentado, de todas as ofertas de um novo sistema, de um novo governo, não brilhemos os nossos olhos para isso. Recebamos de Cristo a recompensa que Ele dará àqueles que permanecerem até o fim, seguindo as obras dele, a recompensa de governo em um novo amanhã, em uma nova realidade. Não neste mundo, não nessa vida. Governaremos com Cristo no novo amanhecer, no novo dia, no novo mundo, numa nova era. O governo desse mundo é um governo transitório. Que os nossos olhos não brilhem para isso. Que os nossos olhos não se encham, que nós não nos apeguemos à ganância de querermos governar e ser reconhecido neste mundo, mas que nos apeguemos a Cristo. Finalizando, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que o Senhor nos faça ouvir a sua voz, que o Senhor nos faça seguir os seus caminhos, que os nossos anseios e ambições estejam nele, o autor e consumador de nossa fé. Amém?